Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amém. É uma grande satisfação, alegria estarmos mais uma vez reunidos para adorar o Senhor. Cantamos belos hinos. Nós cantamos tão feio, né? Em comparação com os anjos que estão ao redor do Senhor, cantando belamente. Mas mesmo assim, cantando tão feios muitas vezes, o Senhor ama nos ouvir, não é? E por isso nós cantamos mesmo com tanta força, mesmo muitas vezes desafinados, né? Graças a Deus por isso, graças a Deus porque Ele recebe a nossa adoração, o nosso louvor por meio de Cristo, né? Muito bem. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, nós vamos dar continuidade à nossa série aqui. Hoje nós vamos nos atentar nos versículos 9 até o versículo 12. Colossenses capítulo 1, 6 ou 9 ao versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos por tua palavra. Muito obrigado por estarmos reunidos hoje para cultuarmos ao Senhor. Muito obrigado por essa graça de podermos nos deleitar na tua palavra, de ouvirmos a tua palavra, de desfrutarmos da comunhão uns com os outros. Pai, nós te louvamos porque nós conhecemos a ti. Nos ajuda a crescermos a cada dia mais no conhecimento do Senhor, para que possamos frutificar e assim agradar ao Senhor em todas as coisas. Nós te louvamos, Pai, abençoa esse tempo, que a tua palavra fale aos nossos corações. Nós que já conhecemos o Senhor, nos edifica por meio dela, e aqueles que não te conhecem ainda, que possam ser constrangidos a se arrependerem dos seus pecados e crer verdadeiramente no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o mundo nos diz que nós temos duas demandas. E essas duas demandas envolvem a nossa vontade própria e a vontade das outras pessoas. Nós podemos, portanto, passar a vida inteira querendo fazer a vontade dos outros. Nós podemos passar a nossa vida inteira simplesmente fazendo aquilo que os outros querem que nós façamos. Nós podemos também, em um determinado momento, parar com isso e dizer: olha, já chega, eu não quero mais fazer a vontade dos outros, eu vou fazer a minha vontade, né? E o mundo ensina isso, o mundo quer que você faça a sua vontade e você lute por isso. Mas nós temos uma terceira grande demanda, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus sendo a coisa mais importante, a demanda mais importante na nossa vida. Sabermos o que Deus quer para nós. E o tema da mensagem de hoje é os resultados de conhecermos a vontade de Deus. Os resultados de conhecermos a vontade de Deus. Irmãos, domingo passado, nós vimos que Paulo, ainda num tom de gratidão, dos versículos 3 até o versículo 8, o apóstolo Paulo ali está agradecendo ao Senhor, agradece ao Senhor pelos frutos produzidos, pelo evangelho que chegou até eles, o qual estava produzindo frutos não somente na vida dos próprios irmãos dos colossenses, mas
em todo o mundo estava produzindo e frutificando. Então nós vimos que o apóstolo Paulo agradece por essa graça do evangelho que frutifica. Perceba, irmãos, que Paulo até agora, do versículo 3 até o versículo 8, só agradece a Deus. Agradece pela graça da vida na vida daquela igreja, a graça de Deus na vida daquela igreja. Paulo agora então deixa um pouco de lado a gratidão, mas sem deixar de orar, ele parte agora para as súplicas. E esse ponto é central nessa sessão aqui, o pedido dele. O pedido do apóstolo Paulo é central aqui nessa sessão, que é o conhecimento transbordante da vontade de Deus. Esse aqui é o ponto central, se não for o ponto central de toda a carta. O conhecimento transbordante da vontade de Deus. Irmãos, esse é o pedido de Paulo para os crentes de Colossos. Esse é o grande pedido, o grande desejo do apóstolo Paulo, que os crentes sejam cheios, transbordantes de todo o conhecimento da vontade de Deus. Versículo 9 começa da seguinte maneira: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo inicia o versículo 9 com uma conjunção de ligação. Por essa razão, ou por causa disso, ou por isso. Ou seja, por causa do que levou Paulo a agradecer a Deus. Paulo agora pede com base na gratidão dele. Na gratidão em observar que os frutos estavam sendo produzidos na vida dos crentes. Os frutos produzidos pelo Evangelho na vida dos crentes o leva então a fazer essa petição a Deus. O relato de Epáfras a respeito dos irmãos ali em Colossos não só levou Paulo a agradecer com alegria a Deus pelos frutos, mas levou a pedir a Deus que esses que estão desenvolvendo os frutos possam crescer também, possam ser cheios, transbordantes do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aqui, irmãos, é o seu pedido. O pedido do apóstolo Paulo: conheçam de forma plena e transbordante a vontade de Deus. O apóstolo Paulo não pede, irmãos, aqui por saúde para a igreja. O apóstolo Paulo não pede por libertação dos problemas da igreja. O apóstolo Paulo também não pede, irmãos, por riquezas materiais, por bens materiais, bênçãos, sucesso financeiro. Paulo não pede por vitórias. Paulo não pede por aumentar o número de pessoas simplesmente. Não, esse não é o pedido. Isso não é a coisa mais importante para o apóstolo Paulo. Essas coisas sim são importantes, a saúde e tudo mais, mas o que é mais importante, o que deve ser mais importante na vida da igreja é conhecer plenamente, de forma transbordante, a vontade do Senhor. Esse é o pedido de Paulo. Pedido que os crentes sejam transbordantes, transbordem do pleno conhecimento de Deus. Ele diz o seguinte: o meu pedido, irmãos, é que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo, ele não é um minimalista aqui na sua carta aos Colossenses, no sentido de que ele não fala palavras pequenas. Nessa carta, o apóstolo Paulo, para entendermos isso, ele usa muitas vezes termos no superlativo. Ele usa muito a palavra todo, pleno, completo, cheio, transbordante. Então, essas palavras, esses termos no superlativo exaltam, mostra aqui o fato de que o apóstolo Paulo, ele quer que a igreja persiga um padrão elevadíssimo para a sua vida. O apóstolo Paulo quer que a igreja perceba que a vida cristã não é uma vida minimalista, mas uma vida plena, uma vida completa, cheia, transbordante. Por isso ele usa esse termo
conheçam plenamente, ou sejam cheios, que é uma expressão de exagero, sejam transbordantes. Essa palavra denota, então, algo que está cheio ao ponto de transbordar, ou algo que está tão cheio que não cabe mais nada, que nada mais pode ser acrescentado ao que ele está falando. Ou seja, Paulo pede, irmãos, a Deus que os crentes se encham do pleno conhecimento da sua vontade, de tal modo que não haja espaço para mais nada além disso nas suas vidas. O apóstolo Paulo pede que esse conhecimento da vontade de Deus seja tão grande na vida deles, tão transbordante, que nada mais possa ser acrescentado além da vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser a coisa mais importante na vida do cristão. A vontade de Deus deve ser a coisa mais importante na vida do crente, de modo que ela seja a sua prioridade acima de qualquer outra vontade, acima da vontade dos outros, acima da nossa própria vontade. A vontade de Deus precisa estar acima de todas as coisas. Por isso Paulo pede: conheçam plenamente não somente a Deus, mas conheçam a vontade de Deus para as suas vidas. Porque vocês conhecendo a vontade de Deus na vida de vocês, nada mais precisa ser acrescentado a isso. Vocês conhecendo a vontade de Deus, isso basta. A vontade de vocês ficará na periferia, a vontade dos outros ficará na periferia da vida de vocês, mas a vontade de Deus ficará no centro do coração de vocês. Irmãos, perceba a ênfase do apóstolo Paulo em dizer que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para esse termo, conhecer, que é um termo muito importante aqui na carta, como nós já vimos nas outras pregações. Esses termos conhecimento, pleno conhecimento, a plenitude, esses termos são importantes porque esses termos eram usados pelos falsos mestres para falar das suas heresias, para exaltar as suas heresias, né? Então o apóstolo Paulo, ele quer chamar a atenção aqui para nós, para o conhecimento. Ou seja, irmãos, a vontade de Deus, ela é compreendida. A vontade de Deus, ela é compreendida. Nós usamos a nossa mente, o raciocínio, para conhecermos a vontade de Deus e não sentimos. Não sentirmos, ou seja, a vontade de Deus, ela não é simplesmente sentida. Na verdade, a vontade de Deus não é sentida. A vontade de Deus, ela é compreendida, ela é percebida com a nossa mente. Nós vivemos, irmãos, numa época em que as pessoas elas querem sentir ao invés de pensar. Nós vivemos em uma época em que as pessoas querem muito aquilo que é sensorial. Elas estão ávidas por experiências e sentimentos e sensações e nada de conhecimento. O apóstolo Paulo então nos chama a atenção aqui para não buscarmos aquilo que é sensorial apenas, mas aquilo que é racional, o conhecimento da vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus, nós não sentimos. Nós entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós não sentimos. Então, quando você estiver em uma situação em que você quer saber a vontade de Deus, procure conhecer a vontade de Deus nas Escrituras e não sentir sensações. Eu sinto que é a vontade de Deus que eu me case com alguém que não conhece a Cristo. Eu estou sentindo esse fervor no meu coração. Então, se eu estou sentindo isso, se isso está me deixando em paz, então é a vontade de Deus. Negativo. A vontade de Deus, ela é compreendida. Assim como foi para Jesus, irmãos, para o Senhor Jesus Cristo, a vontade de Deus, a sua prioridade, assim o crente deve buscar conhecer plenamente a vontade de Deus. Deve se encher, deve transbordar do conhecimento da vontade de Deus.
O Senhor Jesus Cristo inúmeras vezes enfatizou a importância da vontade do Pai na sua vida, em conhecer, em fazer a vontade do Pai na sua vida. Nós lemos em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, quando os discípulos estavam trazendo comida para o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, percebendo que precisava pregar o Evangelho de maneira urgente, ele diz o seguinte: olha, meus discípulos, a minha comida, no versículo 34 do capítulo 4 de João, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para os discípulos é: olha, a vontade de meu Pai é mais importante do que a minha vontade. A vontade de meu Pai é muito mais importante para mim do que a minha própria vontade. Será que Jesus Cristo não estava com fome naquela situação? Era meio-dia. Ele estava com sede também, porque a mulher samaritana nem deu água para ele. Ela deixou lá e soltou o vaso lá e saiu correndo, né? Acabou nem dando água para ele. Então ele estava com sede, ele estava com fome, mas olha, ele diz, olha, ensinando para os discípulos, a minha vontade, ela não pode estar acima da vontade de Deus. Mesmo que a minha vontade esteja no ápice, mas a vontade de Deus precisa estar acima de todas as coisas. Irmãos, isso implica em que a vontade de Deus não é algo misterioso. A vontade de Deus não é algo subjetivo, oculto, ou inacessível, ou somente acessível a um grupo seleto de indivíduos, como era o caso aqui dos falsos mestres, que diziam conhecer a vontade de Deus, mas que essa vontade era específica, era restrita apenas a uns poucos. A vontade de Deus não, irmãos, a vontade de Deus é algo que nós podemos conhecer e que está acessível a nós. No entanto, irmãos, esse pedido do apóstolo Paulo nos leva a fazer uma pergunta: como nós conseguimos conhecer plenamente, nos encher transbordantemente da vontade de Deus? O apóstolo Paulo não nos deixa sem resposta. O apóstolo Paulo nos responde. A frase seguinte, a petição do apóstolo Paulo, nos responde o como nós conseguimos nos encher do conhecimento da vontade de Deus. Ele continua e diz, no versículo 9 ainda, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esse é o instrumento de Deus para conhecermos plenamente, de forma transbordante, a vontade de Deus. É a sabedoria e o entendimento espiritual. Nós transbordamos com esse conhecimento, nós transbordamos com o conhecimento da vontade de Deus, ou seja, nós sabemos aquilo que Deus quer de nós por meio da sabedoria e do entendimento que são concedidos a nós por meio do Espírito Santo. É isso que em todo entendimento, em toda sabedoria e entendimento espiritual significa. Um entendimento que é conhecido, que é concedido pelo Espírito Santo. Uma sabedoria que é concedida pelo Espírito Santo. Irmãos, para os falsos mestres, a sabedoria e o entendimento espiritual eram um mistério. Era algo muito oculto, que nem todos sabiam, como nós sabemos. Como nós vimos que Paulo enfatiza. De modo que o conhecimento da verdade era pouquíssimo compreendido. Mas o apóstolo Paulo nos diz que esse conhecimento, essa sabedoria e esse entendimento espiritual está em Cristo Jesus. Capítulo 2, olha comigo, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. O apóstolo Paulo fala que a sabedoria e o entendimento espiritual estão escondidos sim, estão ocultos sim, mas estão escondidos, ocultos em Cristo, o qual foi revelado a nós, Jesus Cristo. Versículo 2 e versículo 3 diz assim, Paulo orando aqui, pedindo pela unidade
da igreja, ele diz o seguinte: para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Então o apóstolo Paulo fala do mistério aqui. Efésios também, o apóstolo Paulo fala de um mistério que foi finalmente revelado, que é Cristo. E aqui ele explica que esse mistério é Cristo, que foi revelado. No versículo 3 ele diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão ocultos. Paulo diz aqui, irmãos, que a fonte da sabedoria e do entendimento, pelo qual nós precisamos para sermos cheios e transbordantes da vontade de Deus, é o próprio Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Não obtemos, irmãos, a sabedoria e o entendimento espiritual a menos que conheçamos verdadeiramente a Jesus Cristo, por meio da revelação das Escrituras. Nós não conhecemos a vontade de Deus, nós não conhecemos, não transbordamos de conhecimento, se nós não nos apegarmos a Cristo, se nós não temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque é em Cristo que estão escondidos a sabedoria e o entendimento espiritual. Portanto, nós podemos dizer que as Escrituras é também a fonte de sabedoria e entendimento espiritual. Porque é nela que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, em quem a sabedoria e o ensino estão ocultos. Paulo está dizendo, irmãos, que nós, como crentes em Jesus Cristo, podemos transbordar do conhecimento da sua vontade, de tal forma que esse conhecimento controle as nossas vidas e as nossas emoções, à medida em que nós somos capacitados pelo Espírito Santo a compreender a verdade e aplicar essa verdade que está em Cristo em nossas vidas. Quanto mais nós entendemos de Cristo, quanto mais nós aprendemos de Cristo, quanto mais nós aplicamos a verdade do Senhor Jesus Cristo revelado em nossos corações, mais nós crescemos no conhecimento da vontade de Deus, a ponto de sermos cheios e transbordantes e controlados pela vontade de Deus. Então, ser cheio do conhecimento, ser transbordante do conhecimento de Deus, implica em que essa vontade, ela controla todas as áreas da nossa vida. De modo que a minha vontade fica de lado. A vontade dos outros fica um pouco mais de lado. A vontade de Cristo, a vontade de Deus é o mais importante. Irmãos, você conhece a Cristo? Você conhece verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo? Você tem mantido comunhão com Cristo? Pastor, sinceramente, eu não tenho tido comunhão com Jesus. Eu leio a Bíblia de vez em quando, pois deixa eu dizer para você que você nunca vai conhecer a vontade de Deus. Você nunca vai transbordar do conhecimento da vontade de Deus, se você não tiver intimidade com Cristo. Se você não buscar cada dia mais conhecer a Cristo nas Sagradas Escrituras. Irmãos, à medida em que nós conhecemos a Cristo, nós compreendemos a vontade de Deus por meio da sabedoria e do ensino que estão em Cristo. Algumas coisas devem acontecer em nossas vidas. Algumas coisas devem acontecer, algumas coisas devem surgir. À medida em que nós compreendemos, à medida em que nós temos sabedoria e entendimento espiritual e assim compreendemos a vontade de Deus, coisas devem acontecer em nossas vidas. O apóstolo Paulo nos diz, em primeiro lugar, que à medida em que nós transbordamos de conhecimento da vontade dele, nós viveremos de modo digno do Senhor, a fim de agradá-lo em tudo. Então, à medida em que nós passamos a conhecer a vontade do Senhor, nós vivemos de modo a agradar o Senhor. Versículo
Versículo 10 diz assim: a fim de viverdes de modo digno para o seu inteiro agrado. A consequência, irmãos, de ser cheio do Espírito, ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, é viver ou ter um estilo de vida que se adeque ao Senhor Jesus Cristo. Essa expressão de modo digno traz essa ideia de se adequar a algo, a viver dignamente, se adequar a alguma coisa. Ou seja, aqui, esse viver de modo digno é se adequar ao caráter ético de Cristo. Ou seja, o caráter do crente deve corresponder com o caráter do seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. O caráter do cristão deve corresponder com o caráter do seu Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós só podemos viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que de fato vai condizer com, vai glorificar a Deus, se verdadeiramente nós conhecermos a vontade dele para as nossas vidas. O contrário também é verdade. Se eu não conheço a vontade de Deus para a minha vida, se eu não conheço a vontade de Deus revelada nas Escrituras, eu não posso viver de modo a agradar o Senhor. Então, por mais que eu tente viver nesta vida de maneira correta, eticamente correta, na sociedade, pagando todas as minhas contas direitinho, não praticando pecados horrendos, né, como matar, roubar, fumar, beber bebidas alcoólicas, frequentar festas e tudo mais. Por mais que eu me esforce em fazer isso, se eu não conheço a vontade de Deus para a minha vida, essas coisas não vão valer de nada. Eu serei apenas um bom cidadão. Mas Deus requer de nós que nós agrademos a Ele. Esse é o objetivo, o propósito de todo ser humano, que nós o conheçamos para que possamos agradá-lo, que nós o conheçamos para que nós possamos nos deleitar em Cristo. O apóstolo Paulo diz em Efésios que as boas obras que o apóstolo Paulo menciona aqui, a fim de viver de modo digno para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, essas boas obras, elas só podem ser boas de fato se elas estiverem unidas a Cristo, se nós estivermos unidos a Cristo. Capítulo 2 de Efésios, versículo 10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. O apóstolo Paulo enfatiza aqui que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, mesmo que você busque viver uma vida socialmente legal, se você não faz isso em Cristo, as suas obras são como trapos de imundície. Você não glorificará a Deus por meio daquilo que você faz. Deus não vai se alegrar com você, Deus não vai se deleitar em você, porque você não está fazendo em Cristo, unido a Cristo. Irmãos, eis a razão de Paulo pedir que os crentes não só conheçam, mas transbordem do conhecimento da vontade de Deus, porque é desta maneira que eles iriam viver as suas vidas desejosos a agradar a Deus em tudo. Em outras palavras, os crentes, conhecendo a vontade de Deus, iriam evitar desagradar a Deus naquilo que eles fazem. Isso deve ser o maior desejo do nosso coração. Isso deve ser o maior desejo de todo ser humano, viver de modo a agradar o Senhor em tudo. Viver de tal maneira que as nossas vidas não deem motivos de desonra a Deus.
Mas isso só é possível quando o meu comportamento, as minhas atitudes e desejos se adequem ao caráter do Senhor Jesus Cristo. E essas coisas estão acontecendo na vida daqueles que creem em Cristo. Deus está trabalhando no caráter de cada crente para fazê-los conforme a imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo diz, no versículo 28 e 29, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus para nossas vidas é que nós nos tornemos a cada dia mais parecidos com o nosso Mestre. Assim, irmãos, o estilo de vida do crente deve refletir a vida do Senhor. A vida de cada crente deve refletir a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo agradou ao Pai em tudo. Em nada ele decepcionou a Deus. Deus Pai disse assim do seu Filho: eis o meu Filho amado, em quem tenho prazer. É possível, irmãos, vivermos de modo digno do Senhor, a fim de agradar o Senhor, e ouvirmos de Deus essas palavras: eis um dos meus filhos amados, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Será que o Senhor pode dizer isso de você? Será que o Senhor pode dizer que Ele se alegra de você? Será que o Senhor pode perceber em você atitudes que façam com que Ele tenha prazer na sua vida? O apóstolo Paulo, irmãos, desenvolve então com mais detalhe a maneira como nós crentes vivemos de modo digno do Senhor. Ele nos diz que o que envolve o viver de modo digno do Senhor é o frutificar em toda boa obra. Versículo 10 ainda diz assim, que nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, né? Que está na sabedoria e no conhecimento, no entendimento espiritual, que estão em Cristo, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Irmãos, uma das maneiras pelas quais nós viveremos de modo digno do Senhor, de modo a agradar o Senhor, é quando nós produzimos frutos. O Evangelho é uma semente que produz frutos. Nós aprendemos isso na outra vez. O Evangelho da verdade lançou sementes no nosso coração, no coração do crente, de modo que essas sementes devem crescer e frutificar. O crente não pode ser alguém inativo, infrutuoso, conhecendo a Deus. O apóstolo Pedro vai falar isso, nós aprendemos, né? Nós decoramos os irmãos decoraram essa passagem de 2 Pedro, capítulo 1. O crente, ele é alguém que frutifica. E quais são esses frutos, né? Que frutos são esses que que nós frutificamos? O apóstolo Paulo fala dos frutos do Espírito em Gálatas, né? Mas aqui ele menciona alguns frutos do Espírito a partir do versículo 3. Nós vimos também isso na vez passada, domingo passado. Mas eu quero enfatizar aqui que no versículo 12, a partir do versículo 12 do capítulo 3, o apóstolo Paulo menciona aqui alguns frutos que devem ser produzidos, que devem frutificar na nossa vida. Versículo 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então esses são os frutos, alguns dos frutos, dos muitos frutos que o crente produz na sua vida. A longanimidade, a paciência, a mansidão, o amor. O apóstolo Paulo fala também dos frutos no lar, na vida familiar, a esposa ser submissa, o esposo amar
a sua esposa, os filhos serem obedientes, os servos serem obedientes ao seu senhor, os senhores sendo humildes e não se aproveitando dos seus servos. Então essas coisas, esses são os frutos que nós precisamos frutificar à medida em que nós vivemos de maneira digna do Senhor. Esses são os frutos que o apóstolo Paulo menciona aqui e muitos outros que estão revelados nas Escrituras, que precisam ser produzidos na vida de todo crente, na vida de cada crente. Ah, pastor, mas eu não tenho desenvolvido frutos ainda. Então cuide. Pastor, eu não tenho paciência, eu preciso desenvolver a paciência. Então Deus vai providenciar meios pelos quais você vai desenvolver a paciência. Um dos meios talvez seja dar filhos, né? Dar filhos. Dar um marido ruim, né? Um marido que não obedece ao Senhor. O Senhor vai trabalhar na sua vida para que você possa frutificar. Então, à medida em que nós conhecemos o Senhor, em que nós vivemos de modo digno do Senhor, nós frutificamos. Irmãos, viver de modo digno do Senhor envolve também em crescer em pleno conhecimento. Não somente frutificar, mas crescer no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, nós não podemos nos conformar com o que já sabemos a respeito de Deus. Nós precisamos a cada dia mais crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, de Deus. Irmãos, assim como uma árvore, ela precisa frutificar, mas para que ela frutifique, ela precisa crescer, não é? Nós precisamos crescer para que nós possamos frutificar de fato. Assim, os crentes precisam desenvolver a sua vida cristã em conhecimento da vontade do Senhor, em conhecimento do Senhor, para que assim nós possamos frutificar. Nós já falamos também que o conhecimento de Deus está revelado nas Escrituras, na sua palavra. Assim como nós precisamos desenvolver nós precisamos crescer, assim como uma árvore, precisa crescer para dar frutos, da mesma forma nós precisamos desenvolver o hábito da leitura da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, do estudo da palavra, da meditação na palavra de Deus, para que assim nós possamos crescer e frutificar. Meu amado, você não vai frutificar, você não vai conhecer a vontade do Senhor, você não vai conhecer a sabedoria e o entendimento espiritual se você não for alguém que ama a palavra de Deus. Se você não for alguém que se deleita na palavra de Deus e a tem como seu prazer, você não vai conseguir viver uma vida cristã satisfatória, de modo a agradar o Senhor, se você não busca com todas as suas forças, com empenho, com dedicação, conhecer a vontade do Senhor por meio das Escrituras. Você se esforça para tantas coisas, não é? Você se esforça para ter um bom trabalho, para ser um bom empregado, para ser um bom patrão. Você se esforça para que você faça tantas coisas nessa vida, mas você não se esforça para crescer no conhecimento do Senhor. Porque muitas vezes nós colocamos essas outras coisas como mais importante do que crescer no conhecimento de Deus. Irmãos, perceba que aqui parece um efeito dominó ou uma espiral. O que Paulo está querendo colocar na mente dos crentes aqui, irmãos, é que o transbordante conhecimento da vontade de Deus conduz o crente a viver de modo digno do Senhor, que por sua vez o leva a frutificar em toda boa obra, à medida em que ele cresce no conhecimento de Deus, e que por sua vez, nós temos então o versículo 11, que por sua vez, à medida em que nós conhecemos o Senhor, nós seremos fortalecidos a perseverar com toda a paciência. Versículo 11, olha comigo aí. Um outro resultado de conhecermos plenamente, transbordarmos do conhecimento da vontade de Deus. Versículo 11 diz: nós seremos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória,
em toda a perseverança e longanimidade. À medida em que nós crescemos no pleno conhecimento de Deus, nós somos fortalecidos. Paulo diz que esse fortalecimento que Deus nos dá é com todo o poder, segundo a força da sua glória. O que Paulo quer dizer com isso? O que Paulo quer dizer com sermos fortalecidos com todo o poder, segundo a eficácia ou segundo a força da sua glória? Deixa eu ilustrar aqui para a gente compreender melhor isso aqui. Se um multibilionário, trilionário, sei lá, der de sua fortuna, parte de sua fortuna para alguma coisa, para alguma causa filantrópica, por exemplo, ele pode estar dando muito pouco se ele der de sua fortuna. Ele pode dar apenas algumas centenas de reais, algumas centenas de dólares. Mas quando ele dá segundo as riquezas, as suas riquezas, ou seja, segundo a proporção da sua, do seu dinheiro, da sua quantia de dinheiro, a quantia será de fato substanciosa. Ou seja, segundo ele, se ele der em conformidade, em proporção à sua riqueza, ele vai dar muito para uma causa filantrópica, por exemplo. O apóstolo Paulo então nos diz que Deus nos fortalece na medida ou na proporção da sua força, do poder, da força da sua glória. Isso deve nos fazer pensar o seguinte: o que é a glória de Deus? O que é a força da glória de Deus? O apóstolo Paulo, lá em Efésios, nos dá uma ideia de o que significa esse poder glorioso que Deus exerce em nós para que possamos perseverar e sermos pacientes. Efésios capítulo 1, versículo 20, diz assim, vou ler o versículo 9. Não tem ponto aqui, né? O apóstolo Paulo não colocou muitos pontos aqui, então vai ficar meio quebrada a leitura aqui. Versículo 18, tá bom? Versículo 18. Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. O apóstolo Paulo nos diz aqui que o desejo dele é que nós conheçamos a suprema grandeza do poder de Deus. Então, que poder é esse que nós precisamos conhecer? O apóstolo Paulo continua e diz: segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais em Cristo, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que esse poder que é exercido em nós para que nós possamos perseverar e sermos fortalecidos é o mesmo poder glorioso que Deus usou ao ressuscitar Cristo. Esse é o poder que Ele exerce em nós. O mesmo poder que Deus exerce em Cristo, exerceu em Cristo, para ressuscitá-lo dentre os mortos, esse é o poder que Deus exerce no crente, para que o crente possa perseverar em toda a paciência. É pouca coisa, irmãos? Será que é pouca coisa que Deus exerce? Será que é pouco poder que Deus exerce em nós?
Ele não exerce esse poder em nós, Ele não nos fortalece dando parte do seu poder, mas Ele exerce segundo a proporção do seu grande poder, segundo da proporção da sua glória, que talvez aqui seja um sinônimo de poder. Então assim Deus, irmãos, nos fortalece dessa maneira, para podermos perseverar e sermos pacientes, segundo a medida da glória dele. Isso nos diz muito sobre a nossa própria força, irmão. Isso nos diz muito a respeito das nossas tentativas de perseverarmos por nossas próprias forças na vida cristã. É por isso que eu costumo dizer para aquelas pessoas que eu evangelizo e que elas normalmente dizem, olha, se for para mim viver na igreja e depois abandonar, eu prefiro não. Prefiro entrar na igreja ou ser um crente quando eu puder permanecer. Mas nós não podemos permanecer por nossas próprias forças. Nós não permanecemos na fé, nós não permanecemos no poder de Deus, nós não permanecemos na graça por nossas próprias forças. É Ele quem exerce em nós essa força, esse poder, para que nós possamos perseverar na graça, no conhecimento do Senhor. Ou você acha que eu estou aqui pregando porque eu decidi e eu estou aqui por minhas próprias forças? Não. É Deus quem exerce em nós. Por que é que você acha que os crentes do passado permaneceram firmes no Senhor? Por suas próprias forças? Não. Pelo poder que Deus exerce. Pelo poder que Deus exerce no crente. Nós somos fracos. Nós somos pequenos. Nós não podemos nada. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos diz que nós só podemos as coisas por causa dele. Nós só podemos viver a nossa vida por causa dele. E para terminarmos, irmãos, em razão da força concedida por Deus, os crentes devem viver suas vidas alegres e gratas diante de Deus. Por causa da força que Deus dá, por causa do poder que Deus exerce em nós, para perseverarmos, nós não temos motivos de vivermos a nossa vida murmurando e cabisbaixos. A vida do crente é uma vida de intensa alegria e gratidão. Na vida cristã nós não temos motivos, nós não temos espaço para vivermos entristecidos e sempre murmurando. Pelo contrário, nós temos todos os motivos de vivermos nesse mundo plenos de alegria e cheios de contentamento. Então, se você tem procurado motivos para se entristecer, pare com isso. Veja que você tem motivos inúmeros para ser grato, para ser feliz, para ter uma vida plena. A razão é, finalzinho do capítulo, versículo 11, versículo 12, ele diz: com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos ou dignos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? O que é que significa isso? O que Paulo está dizendo, irmãos, é que Deus nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Não havia dignidade em nós mesmos que nos recomendasse a Deus. Na verdade, nós éramos indignos. Não havia nada em nós que nos fizesse merecer a vida eterna e participarmos da graça de Deus, da herança dos santos, participarmos dessa herança que está reservada nos céus para os crentes. O apóstolo Pedro diz, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: vós, sim, que antes não erais povo,
mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A ideia é que nós não éramos dignos, nós não somos dignos de recebermos tão grandiosa graça da parte de Deus, a herança dos santos. Nós não podemos por nós mesmos, nós não temos capacidade, nada em nós nos recomenda a isso. É necessário que Deus nos faça dignos de participarmos da herança dos santos, de percebermos, de participarmos, de desfrutarmos dessa herança que é sem mancha e imaculada, que não se destrói, como o apóstolo Pedro diz, que está reservada para nós nos céus. Nós não podemos por nós mesmos. É necessário que Deus nos faça dignos. Da mesma forma, é Ele que nos faz dignos, é Ele que nos capacita a sermos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus tornou-nos dignos de sermos filhos. E se somos filhos, nós recebemos, nós desfrutamos da herança dos santos, preservada ou guardada nos céus para nós. Você tem se apegado às coisas deste mundo? Você tem se apegado à herança que o mundo pode lhe dar? Você tem se debruçado nas coisas que o mundo pode deixar para você? Saiba que há algo muito superior a isso. A herança dos santos, reservada nos céus. A vida eterna. E tudo o mais que a vida eterna proporciona para nós. Irmãos, esses são os frutos, esses são os resultados de se conhecer plenamente a vontade de Deus. Vivermos de modo digno do Senhor, frutificando, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com esse grandioso poder que Deus usou para ressuscitar Cristo. Nós somos fortalecidos por Deus, nós recebemos o poder, nós somos dinamizados, impulsionados por esse poder que Deus exerce em nós para permanecermos na fé. E se é isso que acontece conosco, nós precisamos viver a nossa vida com alegria, sem murmuração, sendo gratos porque porque Deus nos fez dignos de receber a vida eterna. Irmãos, para finalizar, essa é uma oração do apóstolo Paulo, certo? O apóstolo Paulo aqui está orando. Ele agradeceu pela vida dos crentes, pelos frutos que o Evangelho trouxe na vida dos colossenses. Agora ele pede que esses irmãos que têm esses frutos possam permanecer, crescendo, transbordando no pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso implica em que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos também orar pelo nosso irmão. Nós precisamos orar para que o nosso irmão cresça a cada dia mais no pleno conhecimento da vontade de Deus. Você tem orado pelo seu irmão? Você tem agradecido pelos frutos que o Evangelho tem produzido na vida do seu irmão? Você tem orado pedindo a Deus que o seu irmão cresça no pleno conhecimento da vontade de Deus, que frutifique, que conheça, que viva de modo digno do Senhor, que seja fortalecido com o seu poder para enfrentar os problemas que ele está passando? Você tem agradecido a Deus porque o seu irmão, juntamente com você, são dignos agora de fazer parte do reino dos céus, da herança dos santos? O apóstolo Paulo então nos constrange aqui a sermos gratos pela vida dos nossos irmãos, mas não somente isso, a orarmos, a pedirmos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Amém? Deixa eu falar para você que não conhece a Cristo ainda. Você não tem forças para se achegar a Deus. Você mesmo não tem poder
para se fazer um filho de Deus. É necessário que você conheça a Cristo. É necessário que você verdadeiramente ouça a respeito de Cristo e obedeça a Cristo. Assim Deus o tornará digno. Você não será digno por seus próprios méritos, mas Deus o fará digno de fazer parte da herança dos santos, fazer parte da vida dos crentes na luz. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Que o Senhor faça com que você enxergue a vontade de Deus plenamente. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos revelou Cristo. Muito obrigado porque é por meio de Cristo que nós entendemos e temos sabedoria, para que assim nós possamos conhecer plenamente a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a colocarmos a Tua vontade acima de todas as coisas, acima da nossa vontade. Nos ajuda a frutificarmos, a crescermos no pleno conhecimento e a confiarmos que o Senhor nos dará força, nos fortalecerá, segundo a proporção da Tua glória, nos momentos em que precisarmos, a perseverarmos na fé também. Nós te pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem amamos. Amém.